Olá! Este é o terceiro episódio sobre as histórias e memórias do Parque Municipal Aristocrata e que faz parte do programa Verdes Memórias, da Coordenação de Educação Ambiental da Prefeitura de São Paulo. Ouça a seguir sobre o Aristocrata Clube, primeiro clube da comunidade negra paulistana, e sobre sua sede de campo no bairro do Grajaú, que deu origem ao parque. Referência no combate antirracista e na história de reafirmação da cultura negra, o Aristocrata Clube e a sua sede de campo são marcos históricos de organização e luta por direitos sociais e igualdade. Espaços de resistência frente a atitudes racistas de outros clubes paulistanos. Neste episódio, entrevistamos Divazito, presidente do Conselho Deliberativo do clube em sua atual gestão, e Gerson Amarante, atualmente vice-presidente do clube, ocupando anteriormente o cargo de diretor de patrimônio. Ambos são segunda geração dos principais sócios fundadores do clube. Essa entrevista foi realizada em 2021. Boa escuta! Então, bora lá, a gente está aí ansiosos para ouvir vocês. A gente tem uma primeira questão que eu acho que dá para a gente mesclar uma com a outra, né, André? Você acha que vamos fazer assim, de mesclar as duas? A gente queria saber de vocês, acho que primeiro Diva e depois Gerson, a gente queria saber um pouco de vocês, assim, uma apresentação geral de como que vocês se relacionam com o clube, como que os cargos que vocês já ocuparam, como que a história de vocês e do clube ela acontece primeiro, né? Mas eu acho que dentro disso a gente já poderia, para ser mais dinâmico, entrar também na pergunta né? Que a André vai fazer. Então, acho que só se fazer uma apresentação breve de vocês, um de cada vez, né? E a relação que vocês têm com o clube. E aí, André, você faz a pergunta 1 para eles já misturarem tudo, pode ser? Já, ok. O que é o Aristocrata Clube e qual a sua importância para a cidade e para a sociedade brasileira? Então, essa pergunta é difícil aí. Diva pega primeiro? Beleza. Eu sou Divazito, estou atualmente exercendo o cargo de presidente do Conselho Deliberativo, triênio 2019-2021, e é o meu segundo mandato, que se encerra agora no próximo dia 25. E a minha relação com o Aristocrata Clube devido ao fato de meu pai ter sido um dos sócios fundadores, como eu acredito que já foi destacado, o conformismo de algumas pessoas, de alguns membros da sociedade negra da época, lá pelos idos dos anos 60, eles, inconformados com as dificuldades de acesso aos clubes da nossa cidade, resolveram, por eles, fundar o Aristocrata Clube, que seria, inicialmente, um local de encontro das famílias negras, aquele encontro que fazíamos nas nossas casas aos domingos, aos finais de semana, ele passaria a ser feito num espaço de um clube de negros, aonde aglutinaria-se o maior número de famílias, certo? Porque se não éramos aceitos em alguns espaços, teríamos o nosso e na conformidade daqueles que não permitiam a nossa inserção. E o aristocrata, para mim, desde sempre, ele representou um local de referência. De referência, por quê? Porque ali nós tínhamos os espelhos, os nossos espelhos, podíamos fazer o famoso teste do espelho, né? Desculpe, o famoso teste do pescoço, que é olhar para um lado, olhar para o outro, e você é uma pessoa com as suas características, com o seu comportamento e em posições diversas, porque como não, com o apagamento que a presença da população negra tem na nossa sociedade, as pessoas dificilmente acreditavam que
que existiam médicos, advogados, jornalistas, além de jogadores de futebol ou sambistas de excelência, mas sim tínhamos personalidades negras em todas as profissões tidas na época como profissões de elite, né? E diante disso, lá no Aristocrata, a nossa conversa era nesse sentido. O Aristocrata é uma referência, ele é ele tem uma estrutura, a sua estrutura, ela é de fortalecimento para as pessoas da etnia negra, como também é uma referência com relação à resistência do orgulho negro. Porque todo aquele processo de apagamento de nossas histórias, até mesmo o processo de eugenia, que tentaram fazer com a população negra, o Aristocrata resistiu a tudo isso. Nós, desde 1961, quando eu tinha 1 ano de idade, né? As reuniões aconteceram tanto na minha casa como do Gerson, que aqui está nos acompanhando. Nossos pais, por um relacionamento de amizade muito forte, eles cediam as suas casas para que lá fosse não só nossos pais, como todos os outros fundadores, né? Para que ali eles estruturassem tudo aquilo que eles queriam para esse clube seria apresentado. Então, hoje o Aristocrata, para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, mas como no Brasil no seu todo, é sim um ponto de resistência do orgulho negro, porque como o primeiro clube do município de São Paulo, ele propiciou a passagem de muitas pessoas no curso da sua história, como tivemos os primeiros políticos negros saíram do quadro de associados do Aristocrata Clube, que foi a deputada Teodosina Ribeiro e o deputado estadual e o deputado federal Adalberto Camargo, que estiveram aí à frente de vários mandatos, não? E isso representando a população negra e servindo como exemplo, principalmente a doutora Teodosina Ribeiro, para nós, meninas à época, que enxergávamos nela a possibilidade de estar e ocupar o lugar que quiséssemos. Para nós, nada seria impossível, certo? Poderia ser improvável, mas não quer dizer que o improvável seja impossível. Então, esse é o referencial, é isso que o Aristocrata representa para mim. O orgulho de vermos também nossas mães criando e trabalhando ali uma estrutura familiar, uma estrutura forte de reunião, os bailes de debutantes, os bailes de carnaval e os bailes de gala que o Aristocrata realizou ao longo dos seus tempos áureos. Isso foi tudo organizado por nossas mães, pelas mulheres daquele clube. Então, essa força de você estar inserido num contexto social, tal qual muitos outros, porque durante muito tempo algumas das jovens ouviam as suas colegas de escola dizendo: eu debutei, esse final de semana eu estive no meu clube, fui à piscina, joguei tênis, joguei vôlei, e muitas das nossas não tinham essa possibilidade. E o Aristocrata inseriu isso na vida de muitas de nós. Então, isso para nós começou a ser uma situação normal e natural, tal qual os demais podiam gozar, e nós também. Obrigada, Diva. Gerson, você poderia responder a mesma pergunta e complementar com sua vinculação com o clube, por favor?
Ah, sim, perfeito. Muito pouco restou agora, né? Porque a Diva bem colocou o que foi a história dos nossos pais, né? É realmente uma história de muita luta. Minha mãe conta, né? Desculpa só fazendo a apresentação. Eu sou Gerson Luiz Amarante, estou atualmente como vice-presidente pelo triênio 2019-2021. Ocupei anteriormente o cargo de diretor de patrimônio e, como pai da Diva, meu pai também foi um dos fundadores, além do meu tio Hélio também e meu tio Alexandre. Como eu havia dito anteriormente, é uma história fantástica, entendeu? Eu me emociono cada vez mais que eu vejo alguém falar do aristocrata, porque eu vivi, eu tenho hoje 57, né? Eu nasci em 64, o clube foi fundado em 1961. E praticamente eu me conheço já dentro do clube, né? Foram várias festas, vários eventos. Eu lembro que depois do clube, muitos amigos do meu pai, inclusive o pai da Diva, iam lá para casa tomar sopa, jantar de domingo, e era uma coisa assim fora de série, né? Amigos eu fiz muitos lá até hoje. Às vezes todo mundo se chama de primo, né? E tio, sem ter nenhum grau de parentesco, sem ter nenhum grau de parentesco. Entendeu? A Diva é minha prima, a gente não sabe por quê, né? Porque os nossos pais eram muito amigos. E todo mundo nos conhece por primos e primas, né? Tanto que eles falam, esse clube só tem primo, só tem prima, ninguém entendeu? Ninguém é de fora. E é uma coisa realmente fantástica, né? Porque meu pai e minha mãe contava que meu pai batia junto com o pai da Diva para cobrar a mensalidade das pessoas que estavam, né, ali devendo, e também uma mensalidade que a gente pode dizer para fazer o clube de campo, né? Então, o meu pai dizia que eles iam lá, batiam na porta dos associados para cobrar um extra para poder fazer a sede, para fazer o clube de campo, na verdade, porque a sede tinha, né? O que não tinha era o clube de campo. Então, eles fizeram uma vaquinha lá entre eles para poder angariar valores para conseguir comprar a sede, o clube de campo, né? E esse clube de campo é fantástico. Eu lembro da inauguração da piscina, eu lembro do trator ali, é, já preparando para fazer a piscina, as festas com Jorge Ben, Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho nem era tão famoso na época, né? Outros shows também maravilhosos, mas o que me marcou mais foi o show do Jorge Ben, né? E eu lembro que era assim milhares de pessoas, entendeu? Era um negócio fantástico, né? Então eu tenho isso muito forte dentro de mim, é uma coisa assim muito que causa muita emoção. Tanto que, inspirado nisso, meu irmão mais novo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com ele, o Fábio Alexandre, né? Ele, inspirado nisso, fez um curta, né? Mostrando um pouco dessa história do aristocrata. Então, eu acho que a Diva já falou tudo, né? Mas realmente eu queria passar mais essa parte emocional, que para mim é muito importante também. Eu agradeço esse trabalho que vocês estão fazendo de eternizar a memória do Aristocrata Clube. Agradeço já de antemão. Nós que agradecemos o depoimento de vocês. Nós conhecemos o Fábio, nós já tivemos a oportunidade de conversar com ele um tempinho atrás. E então, podemos passar para a segunda rodada? Com certeza. Tá ótimo. Bom, a segunda rodada, vocês trouxeram um pouquinho já na primeira das lembranças de vocês do parque, mas a gente queria saber, assim, do que vocês se lembram, a primeira memória que vocês têm ali do parque, como que foi, do parque não, perdão, do clube de campo, como que foi estar lá pela primeira vez? A questão é o seguinte, era tipo uma excursão, né?
porque no começo não tinha nada, era mato de um lado, mato do outro, barranco, um espaço onde foi demarcado como campo de futebol, que eu creio que até hoje está lá, e por tal, o que acontecia? As mães preparavam cestas de lanche com os coolers, né, de bebidas, de refrigerante, de tudo, e saíamos em uma caravana, praticamente, encontrávamos na porta da sede social, no centro da cidade, lá na Álvaro de Carvalho, e dali saíam 4, 5 carros, porque tinham alguns colegas de nossos pais que não tinham carro, e aí davam-se carona, alguns até iam de ônibus, que era um ônibus que saía ali da Praça da Bandeira e levava horas a fio para chegar. Se hoje já é distante, né? Imagina naquela época, que era uma estradinha de dupla mão, mas aquilo tudo era o sentido de festa para nós, principalmente para as crianças, que, como o Gerson colocou, para os primos e primas, sem vínculo familiar nenhum, mas fomos criados juntos, e no sentido de entender que aquilo que nossos pais estavam realizando, nos propiciando, era uma coisa que automaticamente nós teríamos o dever e a obrigação de preservar e dar continuidade. Que é isso que hoje em dia a gente resiste e insiste, porque a história do aristocrata é de muita resistência e de muita insistência. Porque nós vencemos uma série de barreiras, nós vencemos uma série de contratempos, mas estamos aí realizando e iremos realizar muito mais, com certeza. Então, era aquela situação, quando a gente chegava na porta do clube, e da avenida até praticamente aonde seria a sede social, eu acredito que dava mais ou menos 1 quilômetro de distância. Mas a hora que você entrava naquele corredor de terra batida, de um lado terra, do outro lado terra e mato, mas era uma euforia, uma satisfação, porque a gente ia ter um espaço, um território que era nosso, o nosso quilombo, vocês entendem? Então era assim, de sábado eles levavam os meninos, porque os meninos iam praticar jogos, era o time de dente de leite, né? Eles iam jogar. Eu lembro que meu pai saía no carro com 4, 5 meninos, era meu irmão, os amigos do meu irmão, onde nós morávamos, e iam para compor, e era aquela euforia. E no domingo retornavam, porque era o jogo dos veteranos, né, que é o nome que era do time, o time dos veteranos, e aí iam com suas famílias, e já tinha naquela época uma pequena, um galpão, mas um galpão onde tinham mesas e bancos de madeira, onde ali se colocavam as comidas, que era aquela fartura, aquela coisa diferente, que todo mundo gostava, e passávamos ali domingo, quase um pouco antes do anoitecer, saíamos, porque realmente tinha uma dificuldade. E se chovia, era pôr a mão na testa e falar: Senhor, será que a gente vai sair daqui? Porque aí o carro atolava, aí um ou outro saía e empurrava para o carro poder chegar até a avenida principal, que também até pelo menos a porta do clube, isso eu me lembro, era de terra batida. O asfalto era mais ali próximo já da Avenida Interlagos, porque era uma maratona. Saíamos de lá exauridos, mas felizes e contentes, e sabíamos que na semana seguinte teria mais. Então, nós acompanhamos, sim, as primeiras escavações para a piscina.
acompanhamos a construção dos vestiários e a ala de descanso, tinha a quadra, acho que ao lado da piscina tinha a quadra de vôlei e basquete, e mais abaixo tinha o campo de futebol. O galpão de sapê, né, porque ele era revestido de sapê, ele foi preservado. E ali é que aconteciam os bailes, as festas de chopp, os shows. O clube chegou a fazer festa aonde se contabilizou mais de 3.000 pessoas. Vinham pessoas de outras cidades, pessoal de Campinas, Sorocaba, Piracicaba, São Carlos, lugares até mais distantes. As pessoas vinham para participar dessa festa, da festa do chopp, da festa da primavera, que eram eventos marcantes, era um calendário fixo do clube. E era assim para reunir todo mundo. E com atrações que, na época, a gente só via na televisão. Poxa, esse final no meu clube vai estar trazendo o Jorge Ben, olha, o Jamelão, um ícone da nossa música, e outros tantos, até estrelas internacionais, como James Brown, que teve uma passagem pelo clube, Nat King Cole, vários outros, até Muhammad Ali, que o boxeador esteve conhecendo o clube, porque o clube era uma referência para as pessoas negras. Então, nós sabíamos, hoje, a gente, através de histórias contadas por nossas avós, nossas mães, nossos pais já não, porque aqui já não estão mais. Mas essas histórias foram trazidas para nós, que essas pessoas, o aristocrata chegou lá fora, as pessoas vinham do exterior querendo conhecer o aristocrata. E eu acredito que nenhum de vocês aqui tenha vivenciado isso, mas antes, nas telas de cinema, antes, quando ia iniciar um filme, passava, era canal, eu não lembro se era canal 100 ou canal 1000, e quantas vezes... Canal 100. Canal 100. Então, quantas e quantas vezes a gente ia no cinema e ali a gente se deparava com a nossa figura ali passando naquele filme, as festas do clube. Olha, a festa do aristocrata, eu estava lá. Sabe, assim, as pessoas no cinema, que aquelas crianças, sabe, na efervescência da emoção de estar se vendo numa tela de cinema, muitos de nós estavam ali naquele breve introito, né, do filme. E também os bailes das debutantes, as meninas, sabe, no seu traje de gala, passando ali a festa do aristocrata. Isso tudo para nós foi de muita... nos deu muita força de saber que nós estávamos inseridos numa sociedade, muito embora racista, mas ela não nos afetava e nem nós nos sentíamos diminuídos perante qualquer outra pessoa que frequentasse o paulistano, que frequentasse o hebraica, porque nós tínhamos o nosso ponto de referência que até internacionalmente ele era conhecido. Então, é dessa forma, são essas as lembranças que eu tenho do aristocrata na minha infância, e isso é muito bom, é uma referência. Você sabe que ali tem uma história que homens corajosos, audaciosos, mulheres corajosas e audaciosas resistiram a uma estrutura que queria diminuí-los. E não.
eles mostraram, sim, o seu potencial, a sua força de resistência. Eu insisto muito, porque, para mim, o aristocrata é um ponto de resistência a esse racismo estrutural que vivenciamos. E se talvez em tempos lá atrás tivéssemos tido algumas outras oportunidades, o aristocrata hoje seria uma referência para muitos dos nossos jovens, porque dali também saíram jovens para o futebol, para os times de basquete. Então, o aristocrata não se restringe só a eventos sociais, mas sim em uma estrutura forte, resistente, de que a população negra tem aonde se espelhar e tem do que se orgulhar. E isso para nós é muito importante. Por isso que hoje estamos ali não só pela dívida que temos com esses homens e essas mulheres que foram brilhantes e bravos, desbravadores, mas sim para servirmos de exemplo para os nossos jovens, que os nossos jovens entendam que eles têm um ponto de apoio e um ponto de resistência, que lá eles podem se abrigar e se defender de qualquer ataque, de qualquer ofensa, porque nós estamos lá e temos certeza que seremos futuramente representados por outras pessoas que vão ter o mesmo amor que temos história do aristocrata, pelo que o aristocrata representa para nós. Gente, eu falo demais, viu? Então, vocês me cortem. Imagina. Eu acho interessante que esse ponto do transporte foi retratado por muitas pessoas até agora. Então, assim, aquela ansiedade de todo mundo junto indo para o clube devia ser realmente assim muito empolgante, porque todo mundo tem uma lembrança bem clara disso. Exato, e às vezes, quando possível, eles contratavam um transporte para chegar. Nós chegávamos ali numa área do clube, na área de estacionamento, tinha assim, você perdia o carro, porque quem chegava primeiro tinha certeza que ia ser um dos últimos a sair de lá, porque era carro que ia chegando e ficava uma fileira de ônibus, 4, 5, 10 ônibus ali, porque as pessoas que vinham de outras cidades e também as que daqui se organizavam para ir, porque era assim, era uma viagem atroz. Eu não lembro se o Gerson, porque nós não íamos para lá sozinhos, nós íamos acompanhados dos nossos pais, mas eu não sei se o Gerson se lembra, se eles, porque o Gerson bem mais, né? Quando nós resolvemos fazer uma incursão para o aristocrata para irmos de ônibus. E quando nós chegamos na metade do caminho, porque tinha padaria na Cidade Dutra, que era a padaria Cidade Dutra, onde parava ali. Ali era o ponto de dispersão, vamos dizer assim, quando saíamos tarde do clube, né? Os nossos pais eram diretores e sempre eram os últimos a sair. Aí eles marcavam aquele ponto ali para que dali cada um seguisse, mas para saber que todo mundo saiu daquele pedaço mais perigoso, né, vamos dizer assim, mais de difícil acesso, para que todos ali chegassem e dali cada um. Tinham famílias que eram da Zona Sul, outras de Zona Leste, Zona Norte, Centro. Então, mas ali era para fazer a contagem. Então, nessa, o Gerson vinha no carro do meu pai, junto com meu irmão, eu ia no carro da outra prima, para a gente aproveitar aqueles minutos. E são amizades que até hoje perduram. Então, olha o significado disso nas nossas vidas, a importância disso. Hoje, nossas filhas têm a maioria tem o mesmo tipo de relacionamento que nós tínhamos entre nós. Isso é muito importante. Essas são as nossas raízes. Nós não devemos e não podemos perdê-las.
porque o nosso referencial é esse. Então, é isso que o aristocrata significa, eu acredito que para muitos dos nossos. Muito obrigada, dona Diva. Gerson, você pode contar um pouco para a gente a sua primeira lembrança lá no Aristocrata? Ah, com certeza. Olha, foi muito correta a opção de vocês de pôr a Diva em primeiro lugar, porque eu começo a lembrar que eu jamais lembraria de coisas que ela falou, que realmente só nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, que as lembranças começam a vir, né? Porque como faz muito tempo, então a gente acaba ficando um pouco, acaba deixando lá no fundinho, né, da memória. E, bom, a minha impressão, como eu já disse inicialmente, foi o da piscina, né? Construindo a piscina. Aquilo para mim, eu devia ter o quê? Eu acho que uns entre 5 anos, 5, 6, né? Que a gente começa a lembrar alguma coisa e tal. E eu lembro que eu vi ali o trator, né? Cavocando ali para fazer a piscina. E além dessa lembrança da piscina, que muito bem disse a Diva, dos vestiários, da quadra, e também ali onde a gente almoçava, né, que era nesse galpão ali, que era feito acho que de uma palha, né, não sei, alguma coisa assim, e lá depois que a gente almoçava tal, virava ali um lugar para a gente dançar, né, que os nossos pais dançavam ali e tal, quando não tinha as festas, assim, que eu digo, ah, quando não era um evento, tipo Jorge Ben, Zeca Pagodinho, porque ali também não nem cabia ninguém, de tanta gente que tinha. Mas quando era um domingo normal, tal, além do sábado que a gente ia, muito bem lembrou a Diva, ou jogar, ou assistir os mais velhos jogar, né? Aí seriam os meus primos mais velhos jogarem bola, porque no domingo era o pessoal, seriam mais ou menos a idade dos nossos pais, os veteranos que jogavam domingo, né? Então, ali nesse domingo, a gente tinha aquele espaço ali para almoçar, né? E depois eles tiravam as coisas e virava ali um lugar para a gente dançar, tal, para os nossos pais dançarem, tocava música o dia inteiro, era uma coisa maravilhosa, entendeu? E eu lembro que eu, o irmão da Diva, mais o meu outro irmão, mais outros primos, a gente ia caçar ali embaixo, atrás do vestiário, muito lá para trás, né? Tinha uma mata, né? E a gente ia para lá para caçar, né? Você acha? A gente tinha sapo, girino e não sei o quê. Então a gente descia ali para trás para caçar, né? E tal, aquela mentalidade de moleque mesmo. Aí já com uns 10, 12 anos, né? E é realmente uma coisa maravilhosa. E a Diva bem lembrou também da questão da padaria, porque era um negócio muito traumatizante a padaria, porque a gente ficava por último e às vezes domingo eu tinha lição para fazer. E ali ia sair da padaria, eles não só marcavam os encontros na padaria, mas ali também era saideira, né? Era a saideira, antes da saideira também lá na minha casa. Então eles ficavam lá e tomava, e era mais um pedaço de pizza, tal. Eu chegava em casa 9 e pouco da noite e ainda tinha que fazer lição, ainda tinha que fazer lição de casa e tal, e quando não tinha os amigos do meu pai lá, e aí minha mãe fazia sopa, tal. Tinha até uma sopa famosa que ela fazia, chamava sopa de cavalo cansado, que era uma sopa que era carne, legumes, tal. Acho que é aquele negócio de última hora, né? Jogava os negócios ali e aí todo mundo para curar a ressaca do pessoal, entendeu? Então, isso foi uma das grandes lembranças. E também, muito bem lembrado pela Diva, a questão do ônibus, né? Porque o que acontecia? Meu pai não dirigia, mas a minha mãe dirigia. Na parte da minha família, eu não sei da família da Diva, mas só as mulheres dirigiam. Os homens não dirigiam, né? Eles não tinham carta, não dirigiam. Meu pai tinha medo de dirigir, meu tio também tinha medo, meu outro tio também tinha medo, então só as mulheres dirigiam. Então, eu acho que essa carga ficava mais para minha mãe, para minhas tias, tal, dirigirem. E aí, o que acontece?
engraçado, eu morava na Zona Sul, era quase caminho para o Aristocrata. Mas meu pai falava não, que a gente tinha que ir lá para a sede, para o centro da cidade, para depois ir para o Aristocrata, entendeu? Então, quer dizer, a gente já saía atrasado para ir para a sede. E depois, mais tarde, chegava no Aristocrata e falava, pai, não é melhor a gente já ir direto para a escola? Não, tinha que passar na sede, então era aquele monte de gente, espera um, espera outro. Mas olha, é só emoção, entendeu? Era só emoção. E aí chegou a época de nós queremos ir de ônibus. Não queria mais ir no carro da minha mãe, eu não queria mais ir, né, com a minha tia, ou com ninguém, queria ir no ônibus. E o ônibus era difícil, né? Porque você imagina, 1960 e pouco, 9, 70, como que era os ônibus de São Paulo? Era um negócio terrível, não é os ônibus que hoje tem aqui, entendeu? Era muito difícil mesmo. Mas olha, gente, realmente não tenho que falar, era realmente uma coisa emocionante, emocional, né? Uma lembrança emocional, era muito, muito forte mesmo, sabe? Era um negócio fora de série mesmo, que os nossos pais trouxeram para a gente, não tem. É por isso que eu estou hoje no Aristocrata, né? Muito também em decorrência da Diva, né? Que nos está resgatando esse pessoal antigo, né? E eu agradeço muito a ela por estar renovando essas memórias e essas lembranças maravilhosas. Obrigado. Era um ETA atrás de outro, né, Gerson? As nossas idas, os preparativos, tudo era um atrás do outro. Verdade mesmo. Olha, realmente não tem nem palavras. Obrigada, gente. Queria sugerir também, como vocês já falaram um pouco, algumas lembranças tinham a ver com a rodada 3 e 4, de repente a gente podia juntar as duas. Vamos lá, rodada 3 é o seguinte: poderia relatar algum evento ou acontecimento marcante que tenha vivido no clube de campo? Vocês já falaram da festa do chopp, da festa de debutantes, da parte política, que foi muito importante, mas algum evento que vocês falam, esse evento eu preciso contar porque ele me marcou muito. E aí a rodada 4, vamos lá. Como eram os espaços do clube? E aí, essa rodada 4, a gente pede para vocês, como se vocês fechassem os olhos agora e fossem imaginar o clube como ele era, o clube de campo. Então, onde que ficava cada espaço? Se vocês fechassem os olhos agora, o que vocês iriam lembrar? Então, se tem algum espaço que você lembra, que traz uma lembrança mais forte, se vocês poderiam descrevê-los. Então, vamos lá. Gerson, quer iniciar essa? Já falando sobre o evento que você tinha comentado? Eu acho que dá sim para fazer a 3 e 4. É que eu por um lápis, eu já viajei um pouquinho, eu fui já numa festa que já não era no clube de campo, já foi uma outra festa, mas tudo bem. Olha, do clube de campo, realmente o que me marcou foram 2 eventos, né? Um foi do Jorge Ben, na qual que eu sou muito fã, né? Mas hoje é Jorge Benjor, né? Eu o conheço como Jorge Ben. Para mim é Jorge Ben, né? Jorge Benjor é uma outra coisa, né? Jorge Ben, para mim, foi um marco realmente maravilhoso, né? Eu acho que eu tirei foto com ele. Eu lembro do meu pai eu tirando foto, mas essas fotos aí instantâneas eu acho que nem existe mais. Eu lembro de eu tirando foto com ele. E foi realmente, né? Eu deveria ter, eu não me lembro bem, mas sei que foi na minha adolescência, né? Sei, 12, 13, 14, talvez um pouco antes até, mas foi muito marcante, né? O Jorge Ben, porque o Jorge Ben a gente via na Rede Globo, né? Em vários locais, e de repente ele estava no Aristocrata Clube, entendeu? Na sede, no clube de campo, né? Ele estava lá. Dando um show para nós. E o segundo evento realmente foi o do Zeca, que foi muito legal. O Zeca Pagodinho nem era, né, tão famoso como ele é hoje, e provavelmente no início da carreira, e foi realmente uma coisa maravilhosa. Mas muito, muito, muito marcante mesmo foi o show
do Jorge Ben. Para mim foi uma coisa espetacular, né? E emocionante mesmo, sabe? E com relação à lembrança, né? Como eu já havia dito anteriormente, eu sei que o campo, ele ficava já numa descida, né? Já ficava numa descida. Eu lembro que ele tinha uma subida da onde as pessoas acessavam o campo. Nós, como moleques, a gente acessava pelo barranco, né? Mas eu lembro que tinha uma subida. Se não me engano, eu aprendi a dirigir. Se não me engano, eu acho que eu aprendi a dirigir ali, porque como tinha essa descida, eu acho que minha mãe deixou eu dirigir lá embaixo no espaço do campo. Eu acho que com certeza. O Dácio deve lembrar disso também, viu, Diva? Com certeza. Apesar que o Dácio é um pouquinho mais velho, mas ele já sabia dirigir. Mas ele aprendeu a dirigir lá mesmo. Então. Eu acho que todos nós tivemos a nossa primeira experiência ali. Eu lembro que era um campo, né? Um campo que eu quero dizer assim, um espaço fechado, né? Não aberto a outras pessoas, então a gente podia ali aprender a dirigir. Eu lembro que eu aprendi a dirigir ali. E em cima, né, desse barranco tinha a piscina, do lado o vestiário, como a Diva bem disse também, atrás do vestiário as quadras, né? A quadra que também era uma quadra de tênis, ou se não tinha uma quadra de tênis, e a quadra de vôlei e de basquete. Depois disso tinha a parte do matagal, se não me engano. E depois, ali já descendo da piscina para a direita, né, tinha o palco, um mini palco ali, também servia, era a parte também onde faziam a festa dos chopps ali, serviam chopps, churrasco e tal. E do lado, talvez, o palco, né? O palco ali, muito improvisado ali, não era nada muito assim, mas era um palco legal. Depois vinham os quiosques, né? O caixa e o barzinho e aquela parte do salão que a gente fala, que era um tipo de um galpão, né? Onde a gente almoçava, tal. Depois mais para baixo, quiosques, banheiros, né? Tinha outros galpões menorzinhos que a gente também fazia ali. Quem não conseguia pegar o galpão, pegava uns menorzinhos, tal. Era meio que demarcado ali a coisa, né? Tinha uma certa demarcação, assim. E é isso que eu me lembro. O estacionamento. A Diva lembrou muito do estacionamento, que era uma coisa realmente marcante. Quem chegasse primeiro ia demorar para sair. Ia demorar muito para sair. E os ônibus, né, na entrada da avenida, né, Teutônio, não sei se é Teutônio, eu não me engano, não sei se é isso, até a entrada do Aristocrata, tinha ali uns 500 metros, alguma coisa assim, e ficavam os ônibus estacionados ali na época de festas, né? Quando não era festa, era tranquilo, mas quando tinha festa, os ônibus ficavam ali estacionados para deixar o pessoal, né? E eram essas as minhas memórias com relação ao espaço, né? E, como bem disse, a festa do chopp, não sei se foi festa do chopp, ou da cerveja, ou da primavera, onde foi o Zeca Pagodinho e o Jorge Ben, foram esses dois shows para mim, né? Mais marcante, porque eu também era mais novo, né? Então eu não tinha, assim, muita memória, mas esses dois shows foram os mais marcantes para mim. Muito obrigada, gente. Eu acho incrível que um depoimento complementa o outro, realmente. Então, às vezes, um puxa o outro com mais emocional, com os fatos das histórias. Muito bacana. Não dá nem para falar que é mentira, né? Não! Eu passo a palavra agora para a impressão de cada um, né? Pois é, não, e isso está sendo incrível nas nossas conversas, nessas rodas de memórias de duas pessoas. Então, num primeiro momento pensamos em 3, mas em 2 está dando super certo exatamente por isso, que uma história complementa a outra e vira realmente um bate-papo. Agora eu passo para a Diva. Com relação ao evento, eu tenho 2 eventos muito marcantes.
Um até o Gerson já antecipou e já colocou, e o outro não foi no clube, mas é um evento que foi um marco na história do Aristocrata. Para mim, com relação ao clube de campo, foi o show do Zeca Pagodinho. Por quê? O Zeca Pagodinho ele estava aparecendo no cenário nacional. E era aquela coisa, junto com o fundo de quintal. O fundo de quintal esteve lá no Aristocrata Clube. Fundo de quintal na época, sabe? Foi o surgimento aquele tipo de música, aquele tipo de encontro, que eram as rodas de pagode. E lotado. O clube, assim, as festas com essas, vamos dizer, celebridades, né? Elas não tinham menos do que 3.000 pessoas. Assim, era uma coisa louca, uma coisa maluca. E o Zeca Pagodinho, na época que o Zeca Pagodinho, esse show do Zeca Pagodinho, foi na gestão do meu pai. E eles tinham contratado. Meu pai era uma pessoa que tinha muita relação com o pessoal do Rio de Janeiro, então ele tinha alguns acessos bons e podia promover esse tipo de eventos. E na gestão dele, ele procurou trazer as coisas diferentes. Foi uma gestão curta, porque aconteceu em novembro de 1986 e tinha iniciado a gestão dele em janeiro de 1986. E por tal, eu lembro que o Zeca Pagodinho chegou todo magrinho, assim, creio que ele tinha feito shows antes, aquela coisa toda, e meu pai falou assim, gente, pelo amor de Deus, prepara um prato de comida para esse mundo, senão ele não vai aguentar subir no palco. Ele não vai ter força, porque ele era bem magrinho, aquela coisa. Ele falou assim, e é preocupante, porque isso aí é uma coisa que é própria das famílias negras, porque a reunião sempre é na mesa da cozinha, na mesa da sala de jantar, é em volta da mesa, então sempre tem um bolo, alguma coisa que seja. E eles tinham mania daquilo. Dá comida para essa criança, dá comida para esse jovem, não deixa ter fome, porque senão vai cair ali, vai ficar fraco, e assim era a que funcionava a coisa. E ele falava assim, gente, mas... E eu pensando, assim, eu já tinha uns 20 e poucos anos, eu disse o seguinte, mas você sabe se o moço gosta dessa comida? Como é que você quer dar essa comida para o moço? Não, precisa comer porque ele não vai aguentar. E o clube de campo naquela efervescência, todo mundo... Quando ele chegou, o Zeca chegou, para poder afastar o pessoal dele, para ele poder ter tranquilidade de comer, de se preparar, sabe? Foi uma coisa muito louca, foi muito louco, foi uma ebulição de comportamentos, porque todo mundo queria ver o Zeca Pagodinho, que era a sensação do momento, né? Então é essa lembrança que eu tenho, e ele fez um show que as pessoas não paravam de cantar. Foi assim, eu acho que foi um show, o show ia ser de 2 horas, foi um show de 3. Porque todo mundo cantando com ele, e ele, aquela receptividade, aquele calor que ele recebeu, ele se empolgou. Foi uma coisa muito, muito marcante para nós, certo? E a outra lembrança que eu tenho, que eu vou fazer referência, foi o baile do Jubileu de Prata do Aristocrata, os 25 anos de comemoração do Aristocrata. E que foi um baile no Salão Nobre do Círculo Militar, com todas as pessoas de gala, as mulheres de traje de gala, os homens trajando seu belo smoking, o summer,
E uma festa assim que parecia que a gente só via naqueles filmes, sabe, de Hollywood, aquela coisa com a Orquestra Tabajara. Foi contratada a Orquestra Tabajara. Então, era uma coisa para nós mais jovens, era uma coisa inédita. Nossa, era um evento social top de linha, né? Porque nós não tínhamos esse hábito, né? Para nós não existe. E para os mais velhos foi um resgate de boas lembranças, de boas histórias. Então foi um marco na história do aristocrata, essa festa do jubileu de prata. E foi uma construção muito bonita, porque todas as pessoas quiseram participar, todas as pessoas quiseram contribuir de alguma forma, com o seu trabalho mesmo, sabe? As mulheres se reunindo com as suas filhas, as jovens, para fazer os arranjos das mesas, a escolha do tecido. Era uma mudança para a época, uma mudança de comportamento dentro da história do aristocrata. Isso foi muito marcante. São as lembranças que eu trago. Além disso, com relação ao clube de campo, a minha visão, eu acho que dificilmente eu erro e coincide creio com que todo mundo que passou aqui vai falar. Nós saía da avenida, entrávamos à direita. Para mim, era mais ou menos 1 quilômetro, porque eu não sei se era a euforia de querer já estar ali, porque nisso a gente já vinha com o maiô debaixo do vestido ou debaixo dos shorts, que era para abrir a porta do carro e sair aquela rinha de criança, um atropelando o outro e pular na piscina, né? Isso era fato. Então, nós fazíamos o seguinte, o Gerson falou 500 metros, pode ser que seja 500 metros, porque eu sou meio exagerada, então deve ser os 500 metros. Aí nós chegávamos, para a esquerda ficava a parte em declive, que é para acessar o campo de futebol, no topo a piscina olímpica, do lado tinha uma piscina de criança, mas assim, um tanquinho, e na lateral, à esquerda, era a quadra de vôlei e tênis, a quadra mista. Tênis não, desculpa. Eu acho que era de tênis também, né, Gerson? Eu acredito que sim. Era aquelas quadras mistas. Isso. Não, mas eu acho que tinha uma quadra de tênis, sim. Eu sei que tinha, porque tinha algumas pessoas que eram praticantes e iam. E à direita eram os vestiários enormes, imensos, com vários chuveiros, vários armários para que a gente acomodasse as nossas coisas. Na saída do vestiário, desses vestiários divididos entre masculino e feminino, tinha um anexo onde ficava o médico para fazer os exames clínicos, né, de acesso à piscina, para que se tivesse acesso à piscina. Atrás era aquele matagal, não me pergunta como é que era aquele matagal, porque eu morria de medo de encontrar uma cobra ali, porque eu tenho horror a cobra, qualquer bicho que fosse, que eu acho que se eu visualizasse ali, eu não voltava mais para o aristocrata, essa certeza eu tenho, porque eu tinha horror. E depois era aquela área aberta, que era o estacionamento, que se tornou, né, o estacionamento, não tinha outra forma. Na lateral tinham alguns quiosques que eram revestidos também, o teto era de sapê, de madeira, ali tinha mesas e banquinhos, que as famílias chegavam nos dias de festa, o pessoal só faltava dormir na véspera, para no dia seguinte pegar aqueles primeiros quiosques, que ficava tipo um camarote do galpão central, né? Então, dali, as pessoas
viam tranquilamente o show, viam o baile, ficava ali vendo quem passava, quem ia, quem voltava, porque muitas famílias surgiram desses encontros no Aristocrata. Do outro lado tinha um quiosque um pouco menor, que ali eles utilizavam, quando era a festa do chopp, eles utilizavam para servir o chopp e o churrasco, porque tinha uma churrasqueira ali. Tinha um pouco mais do lado, tinha os banheiros, e atrás também do galpão maior tinham banheiros, e aí alguns quiosques, desses que tem muitos clubes, aí tem o Clube de Campo de São Paulo, do Tietê, eles têm aqueles quiosques menores, onde do lado até o pessoal colocava a churrasqueira, fazia se acomodava ali. Mas os mais concorridos realmente eram os primeiros quiosques do lado esquerdo do galpão, porque era o camarote, os camarotes VIP, vamos dizer assim, que o pessoal queria porque tinha acesso a toda a visão toda do clube, da área onde a festa estava acontecendo. Então, é essa lembrança do espaço que eu tenho e que, infelizmente, né, para as questões da invasão, da desapropriação, nós não podemos mais desfrutar dessas lembranças vivas, né, de forma viva. Mas eu tenho certeza que o Parque Municipal Aristocrata, vocês vão tentar resgatar um pouco dessas lembranças, né? E pode ter certeza que nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Então, é isso que eu tenho para contribuir com vocês a respeito do Aristocrata. Espero que seja satisfatória, venha de encontro àquilo que vocês estão levantando com outros colegas, outros parceiros de lembrança, né? Para nós, o Aristocrata é parte, podemos dizer que é parte determinante do nosso convívio social hoje, porque muitas das nossas amizades perduram até hoje, uma relação de muito afeto e respeito pela história que os nossos pais e nossas mães construíram. Eles sim que são pessoas que foram pessoas empoderadas, que foram pessoas determinantes na nossa formação, e tudo isso se originou ali, para muitos, ali dentro do Aristocrata Clube. Maravilha, maravilha, Diva. Nossa, é uma alegria, uma emoção aqui estar ouvindo vocês partilhando dessa tarde, da memória de vocês, né? A gente espera muito, realmente, a gente tem muito interesse que esse parque não seja um parque de apagamento, como a gente falou, mas um parque que consiga reverberar, né, o nome do Aristocrata, que já está no nome do parque, então que as pessoas se perguntem por que tem esse nome, né? E que os educadores ambientais, se não formos mais nós, né, porque a gente pode não continuar esse trabalho por muitos motivos, mas que os próximos não vai ter como, né? Tem um parque que leva esse nome e a gente espera que esse material que a gente está levantando faça com que mais pessoas se perguntem, criem propostas sobre isso, né? Então, eu acho que do nosso ponto de vista aqui, a gente acredita que essas memórias que vocês estão trazendo vão poder potencializar esse trabalho de resgate de legado, né? Eu queria complementar, porque assim, como a Diva falou, para mim, eu me lembro de dois presidentes do Aristocrata. Um é o tio Raul, né? E eu era menor, e já na minha adolescência, assim, já quase na fase adulta, quase que o presidente que mais me marcou foi o pai da Diva, porque, embora ele era muito amigo do meu pai muito amigo deles, pode se considerar irmãos, e uma pena que a gestão dele foi muito curta, porque se a gestão dele não tivesse sido muito curta, eu acho que nós não estaríamos aí nessa condição que nós estamos hoje, aí, né? Embora lutando, guerreando, mas talvez ele tinha uma outra visão, né?
em termos de administração. E o que me marcou muito foi realmente esse baile dos 25 anos, né, do Jubileu de Prata, que foi no Círculo Militar, porque eu fui um dos cicerones, junto com outros primos, né, que a gente fala da mesma idade, e nós fazíamos a recepção das pessoas, nós levávamos até as mesas. Eu lembro que até meu pai, na época, falou, não, Gersinho, você vai, né? Eu falava, pai, pô, que caretice, né? Não sei o quê, tá de smoke, não sei o quê. E hoje eu vejo o quanto isso foi marcante para a minha vida, entende? Não é o fato do smoke em si, mas sim da reunião, né? Daquela orquestra, né, Tabajara, que foi fantástica. Como eu dancei com a minha mãe, dancei, né, com as futuras namoradas da época, tal. Então, como isso foi importante? Esse baile foi muito marcante. Por isso que eu falei assim, não quero falar porque realmente não tinha muito a ver, mas na verdade tem muito a ver, né? Porque em decorrência dessa construção do clube de campo é que nós tivemos essa união, porque a sede não comportava esse número de pessoas, entendeu? Jamais comportaria 3.000 pessoas, né? Ou talvez 100, 150 pessoas não iam comportar. Então, o universo ia ficar muito restrito, né? E assim, ao longo do tempo, com a dificuldade, com a carência das pessoas, a gente não ia conseguir fazer uma festa onde coubesse 150 pessoas num aniversário, entendeu? Então, o clube de campo tem esse fator, né, de agregar as pessoas, de unir as pessoas, né? De lá eu às vezes andando na cidade, alguma coisa assim, passou, Gersinho, como é que você está? Não sei o quê, tenho saudades do seu pai e tal. Eu acredito que aconteça com a Diva também a mesma coisa, que eu sei que acontece. Então, o pai dela foi muito importante. A gestão dele foi muito curta, mas ele foi muito importante, né? Junto com o seu Raul, né? E o pai dela foi realmente primordial para que o clube ascendesse, né? Ele teve uma ascensão, uma presidência, eu era bem mais novo, mas eu sinto isso, a diferença, né? O seu Raul tinha um pouco mais de idade, mas o tio Demas já era mais novo, né? Então ele tinha uma outra visão, né? E se não fosse essa curta passagem dele, eu acredito que nós estaríamos num outro patamar, com certeza absoluta, num outro patamar. Então era isso que eu queria deixar, né? A importância do clube de campo para nós, como ele foi importante para agregar, né? Para mostrar o quanto o trabalho dos nossos pais, das mulheres principalmente, o que elas fizeram ali, né? Que dava para a gente aquela sensação de que a gente pertencia a algum lugar. Nós tínhamos algum lugar, né? Enquanto eu morava numa rua e onde eu tinha amigos que frequentavam outros clubes, na qual eu não poderia frequentar, entendeu? Eu fui barrado em vários clubes, né? Pela minha cor, né? Às vezes tinha a boateca do Ciro, eu entrava, não podia entrar, entendeu? Porque eu era negro. Então, eu tinha as minhas festas. Eu falava, tudo bem, eu não posso entrar nessa festa, né? Porque meus amigos do colégio eram dali, então eu não podia entrar naquela festa. Mas eles, se eu quisesse, eles poderiam entrar na minha festa, entendeu? Como foram também. Então, realmente é emocionante a passagem e o trabalho que vocês estão fazendo. Eu dou os parabéns, muito obrigado desse trabalho que a Prefeitura de São Paulo, vocês, né, essa organização que vocês têm de estar resgatando essas memórias. Eu agradeço realmente de coração em nome da minha família, né? Eu acho que o trabalho que eles fizeram é fruto disso aí que está aí na mão de vocês, tá? Eu queria agradecer enormemente. A gente que agradece demais vocês dois, Diva, Gerson. Acho que, né, quanto mais a gente escuta, mais a gente fica emocionado, empolgado com a história do Aristocrata. A gente quer muito, né, que as escolas ao redor ali do parque, né, que mais gente se contagie, se engaje, né, pense nas possibilidades e potências de fazer coisas parecidas, né, quando a gente se une. A gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que esse legado, né, a gente espera que com a educação ambiental, que é o nosso trabalho, né,
reverberar isso. E Gerson, quando você falou assim, tem uma história que eu quero contar, mas acho que não tem a ver, eu falei, nossa, os 25 anos, porque todo mundo que passou aqui nessas rodas de conversa contou para a gente, ficou com um gostinho, né, de querer entender assim, um pouquinho mais, porque é incrível, todo mundo fala dessa festa no Círculo Militar como foi marcante. E agradeço muito, muito mesmo, essa oportunidade que vocês nos deram de resgatarmos as nossas memórias, porque são coisas que estavam lá atrás, e vocês provocaram que a gente trouxesse isso novamente, vivesse um pouco daquela época. Então, meus agradecimentos a vocês e o carinho que vocês estão preparando esse Parque Municipal Aristocrata Clube. Nós que Obrigado, agradecemos, obrigado. Diva, muito obrigada. É muito emocionante ouvir vocês, né? A gente já está assim, preso pelo coração também ao parque, e vamos torcer para que tudo que a gente deseja que aconteça venha acontecer, né? No que depender da nossa equipe, vai acontecer, tá? Muito obrigada. Viu? Contem conosco e vão nos visitar. Vai ser um prazer recebê-los. Eu agradeço também, em nome da diretoria executiva, embora a Marta já tenha feito também, esse trabalho de vocês que é fantástico, né? De resgatar essas memórias, e realmente é muito importante para nós, porque é um documento, né? É um documento. E documento, eu que sou advogado, documento é uma coisa importantíssima, né? É um documento histórico, ele fica registrado, se ninguém der importância em 1 ano, 2 anos, daqui a 10, 20, 15, 30, 40, 50 anos, esse documento vai estar ali registrado, e é uma coisa que eu vou poder falar para minha filha de 9 anos, né? Que ela teve um espaço de conquista, que o avô dela, né, batalhou para estar lá, e ela vai poder ter uma história, que eu acho que é muito importante a gente ter histórias, né, e registrado em documento fica melhor ainda. Eu agradeço enormemente a vocês pelo trabalho fantástico que vocês realizam. E eu não tinha conhecimento desse trabalho que a prefeitura desenvolve, vocês estão de parabéns, espero que isso se prolongue ao longo dos anos, independentemente de gestões, né, de partidos, de gestões, mas que seja um plano, né, de Estado, né, de governo, não de governo, e sim de Estado. Agradeço novamente. É tudo que a gente espera também, Gerson, a gente acredita muito nisso que você está dizendo também do documento, né? Então, tudo que o que a gente já tem, né, são essas gravações, elas vão ficar já nesse arquivo que é a Biblioteca da Educação Ambiental, que é a Sapucaia, né? Então, quem quiser pesquisar, já tem esse arquivo de memórias que vai estar ali, a gente vai deixar tudo na biblioteca disponível. Este foi o último episódio da série de 3 episódios sobre as histórias e memórias do Parque Municipal Aristocrata, dedicados ao Aristocrata Clube. Agradecemos a escuta.